com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após, iremos cantar o hino do nosso cantor cristão 329, Conta as Bênçãos. Como hoje é um culto, de ações de graça, oferecido pela nossa irmã Luciana, Dona Josefa, que estão dando este culto hoje em agradecimento ao Senhor. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor venha nos ajudando, Senhor, dando sabedoria. Abençoa, Senhor, Dona Josefa, que está dando esse culto de ação de graça, Senhor, com a irmã Luciana. Que o Senhor venha abençoando toda a sua família, Pai. Venha, ó Deus, fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui nesta noite, aqueles que não vão poder estar. Toma direção na vida de cada um. Fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trezentos e 29. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos capítulo 100.
que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Que nosso Deus, pois, nos abençoe. Não é? Iremos ouvir a nossa irmã Luciana, né? Ela vai louvar ao Senhor. Logo após, a dona Josefa também vai estar com a oportunidade. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. 526 da harpa cristã. Grandioso és tu. Aleluia. Diz assim: Senhor meu Deus, quando és maravilhado, contempla a tua imensa criação, e terra e mar, o céu todo estrelado, ó, vem falar da tua perfeição. A igreja. Aleluia. Quando as estrelas estão de ministrante, vejo a brilhar com ventos resplendor. Relembro, ó Deus, a glória cintilante que meu Jesus deixou pro meu amor. Aleluia. Mas canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recorda a cruz e lenho tão coento, ao teu firma minha fé. A igreja. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda ao Pai de amor que não tem fim. Glória a Deus. Então minha alma canta-te, Senhor,
Glória a Deus, aleluia. E o outro louvor, aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. E todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Tua doce voz que me guia pelo fogo na escuridão, tua presença me conforta. Glória a Deus. É que és meu Pai, inimigo és, vivo na bondade de Deus. A igreja bem bonita para o Senhor. És fiel em todo tempo Ele é fiel. Todo tempo tu és tão bom. E todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Em todo conforto que tem, tu és tão bom. E todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então é motivo nessa noite, mesmo que a gente com fôlego, a gente tem que adorar o Senhor diante das dificuldades, das lutas que nós passamos. Mas só do fato que nós estamos aqui, nós respiramos, isso é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém. Dona Josefa, né, agora está com a oportunidade. Logo após, o Ministério Feminino vai louvar o Senhor. Pode subir, pode vir.
paz do Senhor, igreja. Amém. Olha, eu não tenho muito hábito de falar. É a primeira vez, eu quero que me desculpe. Mas eu estou aqui muito feliz. Feliz porque em agradecer a Deus por mais um ano que completei e pelas bênçãos que Ele tem me dado. Não imagine aqui quantas maravilhas o Senhor fez na minha vida e faz. Às vezes eu até discordo, eu não acredito o que eu vejo, porque é muita coisa, viu? É muita bênção. Eu acredito que Deus me ama. Está faltando alguma coisa, eu acho, da minha parte, mas Ele me ama. Quero agradecer também ao irmão Alexandre por ter perdido um tempinho dele, né? Para estar aqui. A irmã Bia. Queria agradecer uma pessoa muito especial que não se encontra aqui, que é o irmão Pedro, que foi o primeiro convívio que eu tive, foi com ele. Outra pessoa também muito especial, que é a irmã Rosângela, que meus filhos, eu devo muito a ela, pela a maneira que ela teve com eles. E até hoje ele tem esse legado, eu queria agradecer. Agradecer a todos que estão aqui presentes, a minha família, enfim, a todos. E acho que não vieram também, né? Porque cada um tem seus problemas, suas coisas. Aí eu queria agradecer a Neto, a Bisneto, que eu tenho muito e me orgulho disso. Aí eu quero agradecer. Eu não sou de muita conversa, não, que eu não tenho experiência. Mas eu queria deixar aqui um versículo que eu mesmo escolhi, eu mesmo procurei e anotei para citar, viu? Não sei se... Diz assim, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas sábias e estendidas e revelaste aos pequeninos. Obrigada a todos. Viu? Eu estou um pouco nervosa porque eu nunca... E todos se sintam por mim abraçados. Rapaz, ela dizendo que não tem tanta experiência assim, que não sabe falar. Rapaz, se soubesse, hein, Dona Josefa? Dona Josefa é uma bênção, né? Graças a Deus, né? Pela vida dela, né? E pela vida da sua família. Amém? Vamos ouvir o Ministério Feminino, vai louvar o Senhor. Logo após o Ministério Feminino, a nossa irmã Luciana também vai agradecer. Amém? Vamos à igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos nesta noite por estar aqui junto com a nossa irmã Josefa, celebrando o culto de gratidão ao Senhor. Amém. Nós queremos deixar nesta noite para a meditação de todos aqui, Salmos 116 e o 12, o 13 e o 14, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do seu povo. Amém. Glória a Deus. E nesta noite, a nossa irmã está pagando os votos que fez ao Senhor. E que nessa noite
eu e você, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Só o fato de você estar aqui hoje à noite é um benefício da parte do Senhor. Amém? Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse vento. Você já foi provado, já pagou o preço. Deus vai mudar agora a sua situação. Sai de dentro desta cova, Daniel. Você já ficou demais no meio dos leões. O dia amanheceu pra tua vida. O rei está chamando pelo nome teu. Daniel, é hora de comemorar. A prova foi difícil, mas você venceu. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos aos céus, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse vento. Você foi perseguido, foi caluniado. Talvez tenha chorado lágrima de fel. Mas enquanto muitos te apedrejavam, você dizia, pai, eu quero ser fiel. José, você é mais que vencedor. Em terra de gigante Deus te levantou. José, está na hora de comemorar. A chave da vitória Deus te entregou. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos aos céus, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse vento. Você já derrotou o gigante valente. Agora tem que receber a recompensa. Exalte, glorifique, adore e comemore, porque o Senhor está te entregando a bênção. Davi foi Deus quem escolheu você, para te fazer brilhar, para te fazer vencer. Na unção de Deus eu vou profetizar. Escute, meu irmão, que eu vou dizer. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantar as minhas mãos aos céus, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse vento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse vento. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando, né? E continue abençoando, né, a família de Dona Josefa. Amém. Pode ser. Eu queria agradecer a Luciana, porque foi a iniciativa dela. E eu esqueci de fazer isso, viu? Irmã Luciana, amém. E logo após o ministério de louvor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Antes de encontrar algo que Deus fez e faz na minha vida, eu vou deixar um versículozinho para essa família tão abençoada que é o pastor e sua esposa. Porque para onde a gente vai, a gente tem que falar do homem de Deus, né?
e que fica lá em 1 Reis 4:9, que fala da sunamita. E nada melhor de fazer esse culto de ação em graça, porque vocês são bênção, né? São bênção. E a sunamita, ela observava, ela olhava, né? E o pastor de vocês, né, que vocês congregam aqui, são bênção, né? Porque Dona Zefinha já faz parte daqui, né? Flávia já faz parte daqui. Foi aqui que tudo começou. Começou com meus filhos, né? O Douglas, que era guitarrista, e o David era baterista. Então, tudo começou por aqui. Eu disse, não, daí conversando com ela, e ela disse assim, não, vamos fazer lá. Aqui tem um legado nessa igreja, né? Era o outro pastor que eu não sou boa de recordar, e hoje está tá o pastor aqui, né? Representando essa igreja já há muito tempo. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor. Eu faço uso das mesmas palavras de Dona Zefinha, né, sobre a vida de vocês. Muito obrigada por esse tempinho aí, a gente trazer as coisas, a organização, né? E Deus abençoe a todos vocês que estão também aqui. Para quem não me conhece, sou irmã Luciana, sou serva. Não vim falar de placa de igreja, vim falar de um Deus que salva, que liberta e que faz milagre, né? Aleluia. Eu quero agradecer aqui também a minha família, né, o povo de Betel, casa de oração, né, que para onde vai todo mundo me conhece. Diaconisa Luciana, Betel. Aí eu falo o significado, que é casa de oração, porque é muita gente. Né? E também agradecer também aos meus irmãos em Cristo Jesus, que congregam comigo da onde eu congrego, né? Que estão aqui, né? A obreira Ana Lúcia, a Marta, a obreira Lourdes, o seu esposo, né? Flávia, a Nininha, e os demais aqui, toda a minha família. Não vou citar nomes, porque eu posso esquecer de alguém e esquecer, porque é muita gente. O povo de Betel cresceu, né? Mas, enfim, né? E o Senhor já tinha me inquietado para eu fazer isso, né? E eu arranjando tempo, disse, não, agora o Senhor disse assim, é tempo de fazer e agradecer a Deus. Aí tem um versículozinho aqui, que fala aqui em 1 Colossenses, do 1 ao 18, que diz assim, em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus para que você em Cristo Jesus. Então, dependendo de qualquer situação que nós passamos, a gente tem que render graça e agradecer ao Senhor. Então, eu sou muito grata porque quando a gente faz um momento como esse, a gente se lembra da onde Deus nos arrancou, né? E eu estou chorando hoje. Eu não sou muito emotiva, mas é o momento mesmo. Aqui tudo começou, de repentemente, o meu filho David, ele fez uma viagem, já faz um percutinho de tempo, e o Senhor guardou a vida do meu filho. Ele caiu dentro de uma ribaceira, e o Senhor disse assim para mim, filha, faz a minha obra, porque dos teus eu cuido. Então, naquele momento ali, eu tive que me levantar como mulher intercessora, como todos nós aqui somos intercessor, né, da nossa casa. E foi uma coisa assim que era para ser morte, mas o Senhor chegou com vida, né? Porque mãe de joelho e filho em pé. Então, ali eu disse assim, Jesus, né? E o Senhor sempre me cobrando sobre isso, o grande livramento, né? Que ele foi fazer um curso na polícia, ele se recorda disso, e grande foi a situação, mas o Senhor guardou a vida do David. E, de repentemente, também, aí veio o Fernando também, que me aperrei aqui só, né? Que é o filho de Dona Zefinha ali, da qual eu sempre fico chamando, Fernando, fica aqui de joelho, que eu quero olhar pela tua vida, creio que a irmã Dona Zefinha também faz isso também. E ali, de repente, quando eu cheguei, era para ser para a morte também. Ele passou, acho que 15 dias, foi mais tempo em cima de uma cama, não foi, Dona Zefinha? Não sei quanto tempo ele passou em cima da cama. E fora a família de Maria, que está aqui, que estava com ele na moto também. Gente, era para a carreta passar por cima, mas o Senhor guardou, né?
Então, a graça, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Se não fosse a misericórdia, né? Então, esses são um dos motivos também que eu quero agradecer, os livramentos que Ele tem dado no povo de Betel. Né? E agradecer também porque Dona Zefinha nunca tinha feito culto de ação e graça, é o primeiro e eu acredito de muitos, né? Porque exemplo arrasta, né? E Dona Zefinha fez 79 anos. É um motivo, né? Deus conservou ela com longevidade. E hoje ela está aí com essa idade, né? Ela me ajudou a criar os meus filhos. Tenho muita gratidão pela vida de Dona Zefinha. E eu fico dizendo a ela, algo para ela, mas eu vou contemplar e já estou me preparando futuramente meu culto de ação e graça, pelo que Deus há de fazer ainda muito mais sobre o meu povo de Betel, né? Então, esse é um motivo da qual me trouxe aqui de agradecer, não só pela família que eu tenho, né, porque eu sou muito grata ao Senhor, e por esse grande livramento que deu na minha família, e que pela restauração, a porta de emprego que Deus também na vida do meu filho Douglas, porque o mundo pode estar em crise, mas o Senhor, Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta, né? Então, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que tudo faz, que tudo vê, que tudo sabe. Então, se algo está difícil na sua vida, saiba que esse é o Deus do impossível, é o Deus lá de Lucas 1:37, é o Deus lá de Efésios, esse é o Deus que faz infinitamente muito mais. E eu, nessa noite, eu quero agradecer por esse momento da qual eu estou aqui, né? E Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, né, que Deus abençoe a nossa irmã Luciana. Nosso Deus é um Deus lindo, né? E Ele cuida, né, nos mínimos detalhes, né? E agradecemos a Deus pela vida dela e toda a sua família. E como está aqui todos os visitantes que foram convidados hoje, né, pela nossa irmã Josefa, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Michele, louvor. Graças e paz. Vamos ficar de pé, vamos louvar um louvor ao Senhor, amém? Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço.
satisfeito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Sentar. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, nós louvamos a Deus por sua bondade e graça. Ele é maravilhoso. E, pelo que eu percebi hoje, Dona Josefa é mais antiga aqui do que eu, não é? Porque se ela recebeu o convite do pastor Pedro para estar aqui, eu cheguei depois, né? Então, ela é mais antiga aqui do que eu. Por isso que ela disse que não sabia falar e fala tanto, né? Quem viveu com o pastor Pedro tem que aprender a falar. Quem conviveu, conheceu o pastor Pedro. Irmãos, culto em ações de graças. Não se preocupe porque eu não vou falar muito não. Porque culto e ações de graças a gente não prega muito, a gente apenas agradece. Ouve-se os testemunhos do que Deus fez. E aí vocês ficam tranquilos que eu não passo de 11 horas da noite não. Antes de 11 horas eu termino. Mas vamos lá. Salmo 126. Salmos 126. Salmos 126, ele faz parte de um grupo de salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que na minha Bíblia tem, não, tem, na minha Bíblia tem, algumas Bíblias tem lá um subtítulo em cada um deles, Cântico dos Degraus. Cânticos dos Degraus. São 15 salmos, 120 até o 134. A gente só vai ler o 126, viu? Eu estou falando que esse Salmo 126, ele faz parte desse grupo, desses 15 salmos, considerados ou intitulados Cânticos dos Degraus. Eram salmos que eram cantados. Vamos juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia:
grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, poder estar diante do teu altar, poder, ó Deus, meditar na tua sagrada letra. Rogamos o teu perdão sobre as nossas vidas. Pecamos, transgredimos tuas leis, os teus santos mandamentos. Precisamos urgentemente, Senhor, da compaixão e graça do Senhor. Por isso, nessa noite, ó Deus, de forma talvez simbólica, mas por fé, nos abraçamos aos pés do Cristo da cruz, para que o sangue imaculado que Ele derramou asperge sobre a nossa vida. E nós possamos, Senhor, ser encharcados nesse sangue misericordioso e complacente. E que a gente possa nessa noite provar mais uma vez da bondade e misericórdia do Senhor sobre nós, que nos purifica de todo pecado, que nos perdoa de todo pecado. Amado Deus, te agradecemos por esse culto em ações de graças, pelas motivações que fizeram, Senhor, esse culto ser oferecido hoje à noite. Nós te agradecemos e rogamos-te, continua a nos falar através da tua santa palavra. Em o nome de Jesus, o amor maior. Amém. Irmãos, Cântico dos Degraus, 15 salmos. Salmos que eram cantados pelos peregrinos quando saíram da Babilônia, do cativeiro, subindo para Jerusalém. Eles cantavam esse salmo com muita alegria e diziam, como diz no Salmo 126, o salmo que a gente leu agora, que não somente eles, mas as nações, todos diziam, na verdade, grandes coisas fez o Senhor a estes. Esse salmo também acredita-se que era cantado por todos os judeus que saíam da Palestina com destino a Jerusalém nos tempos das festividades em Jerusalém. E como em Jerusalém, diante do templo, tem 15 degraus, são 15 salmos, por isso são salmos dos degraus, eles cantavam sobre esses degraus. Esses salmos, eles eram entoados nesses degraus. Mas o que diz o Salmo 126? O que a gente pode aprender? O que a gente pode entender quando lê o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É algo que, para muitos, parecia impossível que Sião pudesse provar da liberdade, que o povo de Jerusalém, o povo judeu, pudesse retornar à sua terra. Tamanho era o poder daqueles que os escravizavam. Mas Deus é Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje à noite. E é por isso que se faz um culto em ações de graças. Porque o Deus de Israel continua sendo o mesmo Deus até hoje. Porque o Deus que tirou judeus do cativeiro de Babilônia e de outros cativeiros
e levou-os de volta à sua terra. É o Deus que nós ouvimos aqui hoje à noite. Livrou a vida de David, livrou a vida do filho da irmã. Nos dias de hoje, Ele é o mesmo Deus que enquanto eu estou aqui falando alguma coisa, enquanto a irmã Josefa deu o seu testemunho, a irmã Luciana, enquanto você está aqui e de alguma forma concorda com esse testemunho, com esse culto em ações de graças, e existem mentes tão aversas a isso, que não concordam, que até mesmo não acreditam nele, mesmo assim, Ele é Deus que restaura a nossa sorte. Mesmo assim, Ele é Deus. E eu gosto disso porque eu lembro de um testemunho do pastor Alexandre Ximenes, quando ainda na faculdade ele tinha uma colega de sala que, declarada ateu, ela dizia, eu não acredito em Deus, e todas as vezes que ele tentava falar alguma coisa, ela dizia, não, Ximenes, eu não acredito. Não, Alexandre, não me fale desse nome, não me fale desse Deus. O noivo dela também fazia parte da faculdade, seguia a mesma mentalidade que ela, o mesmo raciocínio. Até que um dia, ela sofreu um gravíssimo acidente. E ela ficou em cima de uma cama, sem poder andar. Os médicos a desenganaram. E um dia o noivo chegou e foi falar com o pastor Alexandre Ximenes e disse assim para ele, Alexandre, ela está nessas condições. E quando ele acabou de dizer isso para o pastor Alexandre Ximenes disse, glórias a Deus. Glórias a Deus. E ele achou aquilo estranho. Você disse glória a seu Deus, porque ela está lá em cima de uma cama e não pode mais andar. Ele disse, continuo dizendo glórias a Deus, porque agora ela vai conhecer o Deus que fez a coluna vertebral. E um dia ele fez a visita a ela. Chegou lá no quarto, sentou à beira da cama e começou a conversar com ela. E começou a dizer para ela o quanto Deus a amava. E ela disse para ele, não insista, você sabe meu pensamento, eu não acredito nele. Aí ele disse para ela, é por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que você não acredita nele. Mas ele estava lá quando aconteceu esse acidente. Ele estava lá quando você sofreu esse mal. E ele está aqui enquanto eu falo com você. Se você crê nele ou não, o certo é que ele é e que ele está aqui. Eu quero dizer mais uma coisa, os médicos disseram que não há nenhuma perspectiva de resultado, ou nenhuma promessa, não há nenhuma ideia, não se imagina nada positivo acerca do seu estado. Mas Ele é dono da sua vida. Ele pode curar a sua coluna. Ele pode te levantar dessa cama e fazer você andar novamente. Quem estava aqui domingo lembra quando eu falei que nós falávamos dos discípulos no caminho de Emaús, depois da oração na casa deles, que Jesus fez, agradecendo o pão e saiu, eles disseram para os outros, um ao outro, o nosso coração não ardia na caminhada. Ela dizia para o pastor Alexandre Ximenes, eu não acredito nele, mas o coração dela ardia. Alexandre Ximenes saiu de lá e disse, se você quiser, fale com ele, porque ele pode. E ele saiu, foi embora. Depois de algum tempo, ela sozinha no quarto começou a pensar. E ela decidiu falar com Deus. E ela disse, se tu existe, como Alexandre diz, eu espero que faças alguma coisa na minha vida. Eu não acredito.
E continuo dizendo, não acredito. Mas se você existe, como Alexandre disse, faça alguma coisa pela minha coluna. Enquanto ela começou a orar, alguma coisa começou a acontecer na vida dela. Quando ela terminou aquela oração, ela não estava mais deitada na cama. Ela estava de joelhos naquele quarto. Deus já havia restaurado a sua coluna. Grandes coisas fez o Senhor. Não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Alguns vão dizer que o efeito da maré é por causa da lua. Sim, é por causa da lua. Mas eu acredito que a lua está lá, porque alguém colocou ela lá, para ter o controle do efeito da maré, para que as marés fossem limpas, jogassem toda a sua sujeira fora, porque Ele controla todas as coisas com o seu poder. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Aquela moça, quando amanheceu, aquele dia, ela olhava para si, olhava para aquela cama e dizia: eu não estou mais no leito, eu não estou mais paralisada. Alguma coisa aconteceu comigo, parece que eu estou sonhando. É isso que acontece. Deus age na nossa vida mais intensamente mais, diz o apóstolo, além daquilo que pedimos ou pensamos. A primeira parte do Salmo é isso. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Estamos abismados. Não dá para acreditar. É Ele, é Deus agindo, é Deus fazendo. Ainda que as pessoas não acreditem, mas eles dizem: a minha boca, ou a nossa boca se encheu de riso. A gente saiu do lamento da Babilônia, a gente saiu da escravidão da Babilônia, a gente saiu do choro, onde as harpas estavam penduradas nos salgueiros, onde os músicos não podiam mais celebrar. E agora estamos com a boca escancarada de sorriso, porque o Senhor se lembrou de nós e restaurou a nossa sorte. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem o nome daquela banda que diz: nunca foi sorte e sempre foi Deus. É uma banda, né? Nunca foi sorte. Como é? Canção e louvor, né? Som e louvor. Eles dizem: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu vou dizer para vocês, foi sorte. Foi sorte restaurada por esse Deus. É porque nós temos um receio com a palavra sorte, porque a gente sempre associa sorte com jogatina. Mas se você observar jogo, não é a sorte. Jogo se chama jogo de azar. É sempre assim. Sorte é com Deus, é Ele que restaura a minha sorte, é Ele que restaura a nossa sorte. E eu lembro de um saudoso irmão na primeira igreja batista lá em Amaragi, que uma certa noite ele pregou nesse salmo. E ele falava sobre sorte. Ele pegou só esse primeiro versículo e foi a mensagem dele: sorte. E eu não acreditava que havia sorte para crente. E eu não acreditava que havia sorte na igreja. E naquele dia eu saí daquele culto convencido de que Deus nos dá sorte. E ele dizia assim, enquanto ele pregava, ele olhava assim para os músicos, estava lá o instrumentista com a guitarra, e ele fazia: que sorte dessa guitarra está nas mãos de um jovem que vai tocar nela, dedilhar nela para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Que sorte tem esses equipamentos de som que estão aqui dentro para divulgar que Deus é Deus que faz maravilhas. Principalmente esses 2 caixas de baixo, né, irmã Marcela? Que sorte desses 2 caixas hoje, hein? Que sorte. Porque Deus, com sorte, entrou na vida do esposo da irmã Marcela, fez um milagre e está fazendo uma restauração maravilhosa. Como Deus é bom. Ele restaura a nossa sorte, a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de júbilo, de cântico, de celebração.
A primeira coisa, quando a irmã Luciana falou, disse, vai ter um culto, pastor, eu queria conversar com o senhor para a gente acertar direitinho. Aí já vem logo, tem os 2 hinos, um da harpa e tem outro lá. Porque o Senhor restaurou a nossa sorte. E aí a gente tem algo para cantar, a gente tem algo para celebrar, a gente tem uma música. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Temos algo para cantar, porque Ele restaurou. Houve milagre do Senhor na família Betel. Houve milagre do Senhor na casa da família Betel, não foi isso? Houve milagres do Senhor. E aí então se dizia entre as nações, e aí mais pessoas hoje estão sabendo. Grandes coisas o Senhor tem feito a eles. Essa é a primeira parte do Salmo, até o versículo 3, não foi isso? O 2, grandes coisas o Senhor tem feito a eles. 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Essa é a primeira parte desse Salmo. O Senhor fez. Ele fez. Aí vem a segunda parte. Na primeira parte Ele restaurou. Aí a irmã Josefa disse assim, eu nem mereço. Não é? Eu nem mereço. Quando ela esteve aqui essa semana para acertar alguns detalhes com a irmã Luciana, ela se emocionava só de falar de como Deus foi bom com ela. Mas aí eu quero dizer a ela o seguinte, que tem a segunda parte do Salmo 126. Na primeira parte, estávamos como quem sonha. O Senhor já fez algo maravilhoso. A nossa boca se enche de riso, a nossa língua tem um cântico, tem um louvor, tem uma celebração. Outros já ouviram e sabem, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas agora a segunda parte do Salmo, ele continua, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele está dizendo, continua, Senhor, agindo na nossa vida. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Irmãos, essa coisa aqui, eu lia e... O que é Neguebe? Não sei nem o que é Neguebe. Na Bíblia tem alguns nomes meio sem graça, não é? Tem uns nomes meio estranhos, até nome de pessoas que a gente nem ousaria colocar nos nossos filhos. Tem uns nomes muito estranhos. Assim, nome que a gente não se interessa por eles. Restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Alguém já viu isso aqui, esse Neguebe? Já viu como é isso? Um lugar deserto. Um lugar deserto. Rachaduras no chão de você entrar dentro. A terra seca, que é uma coisa terrível, sem nada, não nasce nada naquela terra. Aí num determinado tempo, num determinado momento do ano, num período do ano, Deus derrama uma chuva lá em cima. A chuva cai não naquele lugar, a chuva cai lá em cima. E o Neguebe está lá embaixo, seco. Não tem água nenhuma, não nasce nada, planta nenhuma. E as águas estão caindo, está chovendo lá. Os turistas estão lá passeando, conhecendo o Neguebe. Passando lá, os carros, as estradas, aquele deserto seco. E as pessoas caminhando, daqui a pouco elas começam a ouvir o barulho das águas descendo, das águas vindo.
E as águas vão vindo como se fosse um pouquinho de água escorrendo pela terra. E daqui a pouco vai aumentando, o volume vai aumentando. E daqui a pouco aquela água chega e as pessoas vão se afastando da estrada. A água chega pela estrada, começa a entrar naquelas valas. E entra, a gente pensa que a água vai embora. A água não vai embora, porque vai encher aquele lugar, aquela terra, aquele Negueb vai ser todo encharcado. E em poucos dias, em pouco tempo, aquele lugar fica tão verde, tão vivo, começa a nascer planta, flores naquele lugar, fica um lugar mais bonito, jardim, coisa maravilhosa. Nesse salmo, Davi está dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Não faz uma vez, não, só uma vez não, Senhor. Faz continuamente como as torrentes no Negueb. Faz com que sempre caia a chuva lá de cima e molhe o meu Negueb, e molhe a minha terra, e molhe a minha vida, para que não falte água nas torrentes do Negueb. A primeira parte do Salmo, o Senhor restaurou. A segunda parte do Salmo, continua restaurando o Senhor. Continua fazendo o Senhor. Continua operando o Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai andando e chorando, vai derramando lágrimas, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Seja obediente, creia, confie no Senhor e se prepare para que enquanto você derrama lágrimas com fidelidade, Deus está trabalhando lá em cima para mandar água para o seu Negueb. Vai chegar o momento em que você vai carregar os seus molhos e vai declarar, foi o Senhor que fez isso. Diga para o seu irmão, para quem está do seu lado, diga para ele assim, o Senhor restaurou a tua sorte. Mas diga para ele, o Senhor continuará restaurando a tua sorte. Ele permanece sendo Deus. O Negueb continua sendo Negueb. O Negueb continua secando de tempos em tempo. Mas há sempre a esperança que em um determinado momento a chuva vai cair e aquele lugar será encharcado. Pode ser que talvez tenha alguém aqui hoje à noite que não está para culto em ações de graças, que não está para cantar, que não está sentindo alegria nenhuma. Talvez tenha alguém aqui que está vivendo momentos de muita dor, de muita dificuldade na sua vida. Não se preocupe, porque o Deus que restaura a sorte está vendo tudo isso, sabe de tudo que você está passando. E mesmo que você não perceba, mesmo que você não enxergue, Ele está agindo em seu favor. Sol. Nós vamos estar orando pela família Betel. É Betel? É a família Betel. É porque eu sou especialista em trocar os nomes. Viu? Mas Betel é uma bênção, né? Quem é que vai trocar o nome Betel? Não pode, né? Casa de milagre. Vamos cantar assim, ó. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Posso é ficar calado, estando ferido ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei
Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuvas sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, e que sobre a terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Vamos colocar em pé? Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Glória a Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus é fiel. Ele nunca faltou com a sua palavra. Enquanto a irmã Luciana falava de como Deus deu livramento a David. E aí David e eles sabem que Deus não somente deu aqui nesse momento, naquele dia, livramento a David, que Deus deu outros livramentos, que Deus fez milagres, que Deus restaurou. Como Ele é bom, né? Como Ele é bom. Talvez você aqui hoje à noite esteja imaginando: o que é que eu posso fazer para que haja uma restauração de Deus na minha vida? Não precisa fazer muita coisa não. É só reconhecer que Ele é quem restaura. É só entregar-se a Ele. É só dizer para Ele: Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. E mesmo que você de repente tenha servido a Deus e tenha se afastado, se distanciado dos seus caminhos, é sempre oportuno voltar para os braços do Pai. É sempre oportuno fazer o caminho de volta. E eu queria, antes de orar pela família, eu disse que era até 11 horas, mas não é até 11 horas não, viu gente? Eu terminava antes de 11, é antes de 11 mesmo, a gente já vai terminar. Antes de orar especificamente pela família, eu gostaria de fazer uma oração, e você, se você deseja no seu coração fazer essa oração aí, faça. Essa oração de confissão, de arrependimento, pedindo ao Senhor misericórdia, perdão, pedindo a Ele: Senhor, restaura o que precisa ser restaurado na minha vida. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós entramos em Tua presença em oração mais uma vez, e dessa feita, Senhor, para Te pedir misericórdia sobre nós mais uma vez. Senhor, o Senhor conhece todos nós aqui. A Tua palavra diz no Salmo 139, que se fizermos a nossa casa lá nas alturas, o Senhor lá está, mas se fizermos no abismo, o Senhor lá está também.
Se nos escondermos, ainda que entremos no lugar mais escuro, para o Senhor não fará diferença, porque luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Então o Senhor me conhece, o Senhor conhece os meus pecados, os meus defeitos. O Senhor sabe tudo que eu faço, penso, e que é capaz, Senhor, de que se os outros souberem, as pessoas que estão aqui hoje à noite sabem, fiquem com nojo de mim. Mas mesmo assim o Senhor não me expõe. O Senhor não me frustra, não me envergonha, não porque eu não mereça, mas porque o Senhor é misericordioso. Eu sei que eu posso pedir perdão e misericórdia, confessar pecados ao Senhor, que eu não posso contá-los a ninguém, mas eu posso contar ao Senhor nessa noite. Coisas, Senhor, que de repente só maculam, só enfeiam a nossa vida, o Senhor conhece e o Senhor pode nos restaurar. Eis aqui o nosso pedido de restauração nessa noite, Senhor. Restaura a sorte, restaura a alma, restaura a mente, restaura o coração, restaura os pensamentos, restaura as vontades, os desejos. Restaura, Senhor, aquilo que foi caído, restaura, Senhor, aquilo que quebrou, restaura aquilo que está partido, aquilo que está danificado. Restaura, Senhor. O Senhor tem um poder para sarar. Que em nome de Jesus, ó Deus, ninguém desperdice a oportunidade de se derramar, se abrir sinceramente com o Senhor, que restaura a sorte, como restaurou a sorte de Sião. De forma tão surpreendente, Pai, que eles ficaram como quem sonha. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos perdoa. Não estamos pedindo perdão a alguém semelhante a nós. Estamos pedindo perdão ao Deus de amor e graça. Ao Senhor que não nos decepciona, que não nos humilha, mas nos restaura e renova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lembro, Senhor, daquele momento sublime, Senhor, foi real alimento. Um sonho bom, falastes comigo, ó Pai. Tal prazer não me esquecerei jamais. Ouvi tua voz, e é por isso que aqui estou. Ao povo teu falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Minha voz há de te exaltar mais e mais. Se hoje sou feliz, como nunca jamais eu pude crer. Oh Senhor, como posso calar minha voz? O que existe entre nós, Deus? A família Betel, vem aqui para frente para a gente orar. Vou dizer, glorioso é poder sentir do Senhor esse gozo que não tem fim, e o poder que o Espírito Santo dá. E ainda entre nós
pois quem quiser fluirá dessa doce Pai porção, e no interior águas vivas fluirão, águas vivas fluirão, águas vivas fluirão. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai, minha voz há de te exaltar mais e mais. Se hoje sou feliz como nunca jamais eu pude ser, ó Senhor, como posso calar minha voz se ela expressa o que existe entre nós, o que existe entre nós? Deus de amor, Deus de amor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque o Senhor tem restaurado a sorte dessa família. Porque o Senhor tem restaurado vidas dessa família. Porque o Senhor tem guardado pessoas do mal e livrado nessa família. Porque o Senhor tem dado a bênção a essa família. Oh Deus, e nós apenas oramos te dizendo: muito obrigado, Deus de amor. Muito obrigado, Deus de amor. Louvado é o teu nome. Tu és merecedor. Tu és digno de toda a nossa adoração. Tu és digno de todo o nosso louvor. Tu és digno de que nos rendamos aos teus pés e que confessemos a ti, ó Deus, tudo que és, tudo o que tens feito, Senhor, para que todos saibam que o Senhor restaurou, que o Senhor fez, que o Senhor abençoou e que o Senhor continuará restaurando e abençoando a família. Nós oramos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Podem sentar, a família Betel.